Dando continuidade ao nosso assunto de geomorfologia, na aula de hoje nós iremos partir para os agentes exógenos, os agentes externos modeladores do relevo. Olha só, esses agentes, ao longo dos anos, entre formar e modificar a estrutura geológica, eles passam por três etapas básicas: o sistema de erosão, transporte e sedimentação. A erosão é a mesma coisa que desgastar alguma coisa. O que é desgastado ele é transportado e depois ele é acumulado, sedimentado. Então esses nossos ETs constantes vai modificar as estruturas geológicas todos os dias. Só lembrando que o nosso planeta tem bilhares de anos, então tem que levar sempre em consideração que esses agentes todos os dias de uma forma direta estão modificando a estrutura e que essa modificação ajuda a formar outras estruturas. E nós temos nossos processos de desgaste, nossos processos erosivos. Por exemplo, a nossa erosão pluvial é ocasionada pela água das chuvas. Então ela está relacionada diretamente à falta de planejamento urbano. Então vocês imaginem que grandes cidades brasileiras elas foram soerguidas nas margens de rios, e quando esses rios transbordam, simplesmente ocasiona um alagamento nessas regiões. O processo de evapotranspiração contribui para formações de chuvas, e essa chuva ela vai ocasionar este problema do alagamento, que é tão comum aqui no território brasileiro. Então, a nossa erosão pluvial, automaticamente, ela vai contribuir para a erosão fluvial, que é provocada justamente pelos rios. Por exemplo, quando os nossos rios estão em processo de assoreamento, de desgaste, de morte, provocado principalmente pela contaminação dos resíduos sólidos, pelo desmatamento da vegetação ciliar. Então, tudo isso contribui para que há um processo, certo, de menos acúmulo de água, e essa água acaba transbordando para outras regiões. Então, a erosão pluvial ela vai contribuir também para acelerar a erosão fluvial. E junto com a nossa erosão fluvial, eu vou chamar a atenção de vocês para as formações dos deltas, né? Que é formado aí na foz. Só lembrando que a foz é o encontro da água do rio com a água do oceano. Então, o oceano manda sedimento, o rio manda sedimento. Então, essa força ajudou a formar aí os nossos deltas. E todos os dias a água do rio acaba modificando essa estrutura geológica. E uma das erosões mais comuns que nós temos é a erosão eólica, provocada aí pelos ventos. Claro que nos desertos ela é bem visível, né? Mas se a gente perceber também aqui no Brasil, os ventos que sopram constantemente durante o ano, ele modifica a estrutura geológica. E algumas estruturas até parecem desenhos de coisas bem próximas da gente. Então, nós temos, dentro da parte central brasileira, algumas estruturas que receberam alguns nomes, que nem a estrutura da taça, que eu vou estar depois mostrando a vocês. Tá? Então, é interessante que essa ação do vento, ela é constante, pessoal, e com grande intensidade. Tá? E nos desertos é que a gente consegue observar isso com mais clareza. Já a nossa erosão glaciária, provocada pelas geleiras, tá? Elas ajudaram a formar rios entre montanhas que são conhecidos como fiordes. Então essa estrutura, ela acaba provocando também, ajudou nas eras passadas a formação dos lagos glaciários. Nós não temos essa estrutura geológica também no Brasil, tá? Nós não temos lagos glaciários, mas é tão comum a gente perceber a região do norte da Europa, formações de grandes fiordes na Noruega, por exemplo, provocadas justamente por ação dessas geleiras. Tá? Nós temos também a nossa erosão marinha, pessoal, provocada pelas águas oceânicas. As erosões marinhas, elas modificaram a estrutura geológica e até hoje acabam modificando as nossas falésias. Tá? São regiões que constantemente são abarrotados pela água oceânica, então acabam sendo modificadas. Graças a essa modificação das falésias, nós também tivemos o processo de sedimentação em torno dessa falésia, entre a água oceânica, né, já que está em movimento, e as falésias, nós temos um acúmulo de sedimentos,
então contribuiu muito para a formação de algumas praias. Já nós temos também o desgaste, chamado de intemperismo. Então o intemperismo se dá de 3 formas: químico, físico e biológico. Vamos a ele. Primeiro, o desgaste provocado pelas águas, seja ela fluvial, seja ela pluvial, então irá provocar ali desgaste do físico, calor do solo. Então vocês imaginem, a chuva, ela vai esfriar a rocha, o sol vai esquentar essa rocha. Então esse processo de esquenta, esfria, acaba gerando desgaste dessa rocha. E aquilo que é desgastado, ele é transportado ou pela erosão eólica, ou pela própria erosão fluvial ou pluvial. Então ele é transportado e vai se acumular em um determinado local. Então isso vai ajudar para transformar e para formar estrutura geológica. E nós temos também os agentes do intemperismo biológico, plantas e animais. Então é interessante que vocês entendam aqui isso aqui, tá? Que as plantas, elas modificam, principalmente através de suas raízes, a rocha. Então ela vai causar também um desgaste. E assim como alguns animais, que nem as formigas, os cupins, eles acabam modificando aquela rocha, então eles acabam contribuindo também para o processo de buracos do solo, e ele vai começar a chegar um momento que ele vai se desgastar tanto, perder nutrientes e chegar a ser conhecido como vó-soroca. Em algumas regiões do Brasil, conhecido também como pó-soroca. Tá? Então esses agentes, eles também vão afetar diretamente a agropecuária. Então são agentes modeladores, e esses agentes no todo, pessoal, eles podem ocasionar problemas ambientais, eles podem ocasionar perdas de produção alimentícia. Então sempre que um agente ele acaba de uma forma direta afetando a nossa forma de vida, então esse agente tem que ser estudado, ele tem que ser trabalhado, tem que ser chamado a atenção para que as pessoas, ao lidar com esse tipo de processo, consigam fazer planejamentos. Então a grande questão é essa, é que o agente, ele é natural, tá? Ele é natural. Então todos aqui são agentes naturais. Então nós temos que fazer um planejamento em cima dessa ação natural. E nós também temos a erosão acelerada, também conhecido como erosão antrópica. São as ações humanas. Por que acelerada? Porque esse processo natural pode demorar milhares de anos para se formar uma estrutura bem visível. Já as nossas ações, elas são rápidas. O fato dela ser rápida, ela é acelerada. Então, quando o ser humano ele constrói uma ponte, ele vai construir uma rodovia, construir uma ferrovia, automaticamente, rapidamente, ele vai mudar aquela estrutura de relevo, aquela estrutura geológica. Então, nós fazemos isso de uma forma rápida, tá bom? Então, nós temos esses naturais aqui, tá? E nós temos também a erosão acelerada provocada pelas ações humanas. Um abraço e até a próxima.